Graça e paz, queridos. Quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra. Essa palavra veio, semana passada falamos sobre o ano da sequidão. E essa outra palavra que nós vamos trazer hoje tem como título Luz para os dias sombrios. E essa palavra surgiu, queridos, quando eu estava pensando, ao ver uma situação que estava sendo descrita naquele momento. A pessoa recebe um telefonema, e nesse telefonema diz assim: olha, aconteceu algo com o seu filho, mas eu estou indo aí para conversar com você. E naquele momento aquela senhora acorda a sua sogra, e as duas ficam na sala ali conversando e esperando a pessoa trazer ou a notícia, enfim. Mas naquele momento a sogra, para tentar consolar ali a nora, diz o seguinte: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E sabe, depois ela relata: não ficou tudo bem, porque a notícia foi que o meu filho foi assassinado. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos certas palavras, nós tentamos consolar as pessoas, mas muitas vezes as situações, elas são mais complicadas do que nós podemos pensar ou imaginar. Por isso surgiu esta palavra, luz para os dias sombrios. Porque existem alguns momentos em que sombras virão. E no Salmo 23, eu quero ler o versículo 4, creio que bem conhecido de todos nós. No Salmo 23, o versículo 4, Davi, ele fala justamente sobre isto, que haverá momentos de sombra, mas a luz do Senhor estará presente. E ele então diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe, queridos, os dias sombrios, eles chegam para todos nós. E nesses momentos se faz necessário, queridos, como aquelas mulheres, que é descrito na parábola das 10 virgens, nós precisamos ser prudentes para termos azeite em nossas lamparinas, para que possamos permanecer e atravessar esses momentos sombrios. Quando nós temos luz, queridos, nós agimos ou reagimos com mais calma e tranquilidade. É interessante quando há um blackout, e aí então muitas vezes naquele momento você está tendo a luz ali, está conversando, e de repente naquele blackout se faz um pequeno silêncio. Porque naqueles momentos escuros, nós não sabemos o que fazer. Mas depois aí nós vamos tentando, mesmo tateando as coisas, mesmo sem ver, nós continuamos a prosseguir. Sabe, queridos, quando nós trilhamos o caminho da fé, nós aprendemos que Jesus é a nossa luz e que sombra nenhuma pode deter o seu brilho. Há uma canção que eu gosto muito, que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Sabe, queridos, por mais que sombras escuras venham, elas não podem impedir o agir de Deus. Também, queridos, nós vemos no Salmo 30, quando o salmista diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E logo em seguida, no versículo 11 desse Salmo 30, ele diz: transformastes o meu pranto em dança. Então, queridos, aqui fala que haverá um anoitecer, haverá choro, mas haverá uma transformação do Senhor. Sabe, queridos, não importa a duração da noite,
nem do choro. Sempre haverá um romper da manhã, através da graça de Deus. E aí então, através da graça de Deus, nós teremos toda a paz, toda a quietude, tudo aquilo que é necessário, a paz que excede a toda a compreensão. E aí então, teremos nossas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Queridos, nos momentos sombrios, nós temos que aprender algumas coisas. Primeiro, não existe sombra se não houver luz. Todo momento sombrio, toda sombra pressupõe que há uma luz. Muito embora muitas vezes nós não consigamos enxergar naquele momento. Porque quando as emoções começam a aflorar dentro de nós, queridos, é difícil nós usarmos a nossa razão. O caminho, queridos, para sairmos dos dias sombrios, muitas vezes é um caminho árduo, é um caminho difícil, porque naquele momento nós temos uma necessidade de buscarmos realmente de Deus, buscarmos a vontade soberana do Senhor em primeiro lugar, deixando de lado os nossos achismos, para então vivermos fortalecidos, queridos, pela palavra que vem da parte de Deus, o nosso Pai. Então, nos momentos difíceis, queridos, nós precisamos caminhar para a luz do Senhor, para que deixemos de lado, mas eu pensava que seria assim, eu achava que era daquele jeito, ou eu achava que era do outro jeito. Não, Senhor, eu quero que a Tua vontade seja prevalecente neste momento na minha vida. E ao, queridos, lemos a palavra, nós encontramos realmente histórias de várias pessoas que estavam familiarizadas com dias sombrios. Os dias maus acontecem também, queridos, para pessoas boas. E ao lermos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós podemos, queridos, por toda, vamos dizer assim, a trajetória de homens e mulheres da Bíblia, nós podemos, talvez, usar esta palavra que Jesus disse: estou contigo, não temas. Estou convosco todos os dias. De uma maneira diferente, queridos, as pessoas da Bíblia que passaram por um dia sombrios, eles puderam ouvir o Senhor, puderam realmente perceber que eles não estavam sozinhos nos seus dias sombrios. Porque o Senhor nos ajuda, Ele nos encoraja para que prossigamos com fé, mesmo nos dias sombrios. Queridos, há uma canção popular que ela diz assim, não é brasileira: meu conflito interno é maior do que declaro. O meu conflito interno é maior do que eu declaro. Preciso de luz para dissipar as áreas sombrias. A vida é dura e difícil. É difícil não falhar. O caminho a trilhar ainda é longo e temos muitas feridas para suportar, advindas dos dias sombrios. Sabe, queridos, o profeta Elias, eu vou citar apenas este, de vários que nós poderemos citar. Poderemos citar Moisés, poderemos citar realmente Abraão, enfim, vários outros personagens, o apóstolo Paulo, que passou por momentos sombrios. No capítulo 19 do livro de Reis, queridos, de 1 Reis, nós vemos realmente um conflito que Elias está vivendo. Os dias sombrios chegam para ele e nós vemos que ele pede para si a morte. Nós vemos que ele diz para o Senhor: Senhor, já basta, eu não aguento mais. Sabe, queridos, coisas que muitas vezes nós falamos. Ele chega ao ponto de dizer: Senhor, eu não sou melhor que ninguém, Senhor, tira a minha vida. Elias, queridos, havia se dedicado como profeta a serviço do Senhor. Por isso eu digo, queridos, coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Não é porque você é um cristão que você, vamos usar a expressão aí, vacinado contra os problemas da vida. Nem a vacina do Covid garante alguma coisa. Nós não estamos imunes às dores da vida. O que nós temos a certeza, queridos, é que em meio às nossas dores, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos sustenta nesses momentos sombrios.
O profeta Elias, queridos, ele vinha de uma grande vitória. A palavra diz que ele havia tido um confronto com as trevas. Fala-se dos 450 profetas de Baal, mas havia também outros 400 profetas de Aserá. Ou seja, havia ali um confronto com 850 profetas do mal, e ele profetizando o bem, trazendo realmente a palavra do Senhor. E depois dessa grande vitória, o fogo cai dos céus, queridos, coisas acontecem, realmente o sobrenatural vem, mas aí, diante de uma ameaça da rainha Jezabel, ele fica com medo. Queridos, o medo muitas vezes vem nesses dias sombrios, porque nós não conseguimos enxergar, realmente as coisas vêm, as dificuldades vêm, e nós muitas vezes falamos: Senhor, não estou aguentando mais, é demais para mim. Por alguma razão inexplicável, queridos, o profeta desabou. Ele não pôde mais suportar. As sombras escuras chegaram e ele se encontra exausto. Quantas vezes, queridos, nós também nos encontramos e falamos assim: estou cansado. Estou cansado disso, cansado daquilo. Tudo o que Elias queria, queridos, ele queria morrer. Porque ele achava que a morte iria trazer o alívio para a sua vida. E ele, naquele momento, queridos, ele fica pensando assim, e nos momentos sombrios nós ficamos pensando também: será que Deus está vendo a minha dor? Será que Deus está realmente enxergando pelas coisas que eu estou passando? Será que Ele percebe todas as coisas? Sabe, queridos, nos dias sombrios as dúvidas vêm, e muitas vezes nós não conseguimos acreditar em Deus como gostaríamos de acreditar. Sabe, queridos, é interessante que Deus não repreende Elias. O Senhor deixa ele falar, deixa ele desabafar, deixa ele expor realmente o seu sentimento. Quando ele fala: Senhor, eu estou sozinho, o Senhor fala: não está sozinho, mas eu sei que é o teu sentimento de se sentir sozinho. Sabe, mas muitas vezes os nossos sentimentos, eles falam muito mais altos do que a nossa fé nos dias sombrios. Por isso nós precisamos realmente nos aquietar, saber que o Senhor é Deus, acalmar a nossa alma. E aí então nós vamos ver que Deus é fiel. Há um tempo atrás, havia muitos adesivos em carros dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel. Eu sempre me pergunto: será que a pessoa que colocou que Deus é fiel está sendo fiel ao Deus fiel? Mas quando eu entendo que Deus é fiel, a palavra nos diz, queridos, ali em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, eu vou fazer a citação naquela nova versão transformadora, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se Deus é fiel, queridos, eu vou acreditar nisso, mesmo nos dias sombrios, que diz: Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Ele não vai permitir algo que esteja além das tuas forças. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Queridos, aqui nos está dizendo que os dias sombrios não virão, mas esses dias sombrios não são maiores do que o poder de Deus. Os dias sombrios não podem impedir o Senhor de agir, e esses dias sombrios não são maiores do que a capacitação de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós vemos, queridos, como eu disse, Elias fala: eu estou cansado. Muitas vezes o cansaço nos leva realmente a desanimar. Outra coisa, Elias fala: estou sendo tratado com injustiça. Ele se sente momentos de solidão, medo, desespero. Mas aí, queridos, nesse dia sombrio, eu quero que você entenda como Elias, o Senhor envia para ele um anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? O anjo do Senhor
porque os anjos do Senhor, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Queridos, não é só com Elias, é para você, é para mim, é para todos nós que confiamos realmente no Senhor. E aí então o anjo desperta Elias, ele está dormindo, ele está descansando, e realmente há alguns momentos que nós precisamos parar um pouco e vamos descansar, mas aí o anjo traz água, traz alimento, e isso por 2 vezes, queridos, para que ele possa recuperar realmente as suas forças. E é interessante, queridos, porque quando ele foge de Jezabel, realmente ele está muito cansado, porque Elias percorreu quase 400 quilômetros, fugindo, se escondendo. Ele estava exausto. Mas aí ele é alimentado de uma maneira sobrenatural. E aí, queridos, o Senhor, depois que ele descansou um pouco, se alimentou, o Senhor fala assim: continua caminhando. Nos dias sombrios nós não podemos parar, queridos, precisamos continuar caminhando. E é interessante que ele sai daquele lugar e vai até Berseba. Ou melhor, Horebe. Mais 350 quilômetros. Ele caminha. E diz a palavra, ele andou 40 dias e 40 noites. Caminhou 40 dias e 40 noites com aquele alimento. Sabe, amados, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, porque os dias são maus. Precisamos da força do Senhor, porque realmente dias sombrios virão. E alguém escreveu o seguinte, queridos, em relação a isto: ver sombras onde eu esperava ver a luz me fez lembrar que tenho uma necessidade fundamental da luz de Cristo. Ver sombras onde eu esperava ver a luz me fez lembrar que tenho uma necessidade fundamental da luz de Cristo. Um outro autor disse o seguinte: uma vez que passamos pelos dias sombrios, começamos a ver a luz de Deus com mais clareza. Certamente, se Deus está em algum lugar, Ele está conosco em nossos dias sombrios. E quando os dias sombrios passarem, não nos esqueçamos que ainda precisamos da companhia de Jesus. Porque, queridos, essa frase me chamou a atenção, que quando os dias sombrios passarem, e os dias sombrios passam, como toda a chuva passa, a tempestade passa, esses dias uma pessoa falou assim: pastor, será que o mundo não vai terminar em água porque não para de chover? Parou, não parou? Daqui a pouco, amanhã, quem sabe, alguém vai falar assim: precisava chover mais. As coisas sempre passam. Mas quando passar, queridos, e vier a bonança, não se esqueça, você ainda precisa da presença de Deus. Eu não preciso de Deus por causa das coisas ruins. Eu preciso de Deus porque eu o amo de todo o coração. E por isso eu preciso estar na presença de Deus. Eu não busco Deus pelas coisas ruins. Eu não busco a Deus para que as coisas dê certo na minha vida. Eu busco o Senhor porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É isso que os dias sombrios nos levam a entender, queridos, que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E é por isso que eu busco o Senhor. Queridos, algumas ideias para que nós possamos passar pelos dias sombrios buscando o Senhor e não temendo nada, como Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Davi fala assim: olha, eu vou passar, e ele fala que é um vale da sombra da morte, uma coisa que vai trazer tristeza ou dor para a sua vida, mas ele fala: vou passar porque o Senhor está comigo. Eu não tenho coragem por mim mesmo, mas eu tenho a ousadia, a intrepidez do Espírito Santo. Nos momentos sombrios, queridos, acredite inteiramente em Deus. Não confiar somente que Ele existe, mas confiar que o poder dEle pode operar em nós, pode operar na sua vida. E aí então, queridos, as promessas de Deus se tornam realidades. Por quê? Porque Deus sempre nos surpreende. Se há necessidades diárias, queridos, vamos crer também na providência divina diariamente. Se há necessidades diárias, há sempre uma divina providência.
A segunda ideia, queridos, é que milagre não é uma solução instantânea. Milagre Deus vai construindo através da fé, através da oração, através da comunhão. Peça pelo milagre, queridos, mas não tente controlar de onde vem o milagre. Milagre não se explica. Algumas pessoas que oram pedindo um milagre, e aí falam, será que é isso? Será que é aquilo? Espere em Deus. O salmista diz, esperei pacientemente no Senhor. Esperar pacientemente. E Ele me ouviu, e Ele me livrou. O milagre, queridos, mais importante é quando há uma mudança na nossa forma de pensar. E nos momentos sombrios, queridos, que nós passamos, nós aprendemos a pensar e ter os pensamentos de Deus. E aí, como Isaías 55 diz, os pensamentos de Deus são mais altos do que o meu. Uma autora disse o seguinte, queridos, curar corações e mentes é a especialidade de Deus. Ele nos ajuda a mudar nossos pensamentos e os reorganizar. Nos dias, queridos, sombrios, nós precisamos parar, realmente levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e dizer, esse pensamento não está me ajudando em nada, Senhor, eu quero os teus pensamentos que são mais elevados. Queridos, Kierkegaard, um filósofo e era um cristão também, ele fala algo importante sobre a questão da oração. Ele diz assim, na função da oração, né, a função da oração não é influenciar Deus. A função da oração não é influenciar Deus, mas é especialmente mudar a natureza daquele que ora. Por isso, amados, quando muitas vezes nós oramos, a oração não é uma, vamos dizer assim, que vai trazer uma transformação naquele momento para aquela situação, mas muitas vezes vai trazer uma nova perspectiva do nosso olhar, do nosso sentir e da nossa percepção da própria vida. Para isso, querido, nós temos um exemplo que é a oração de Paulo, quando ele tem um espinho na carne, e ele fala assim, eu tenho um espinho na carne, é um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Se fosse hoje, querido, nós falamos assim, Paulo, você precisa passar pelo corredor de fogo. Você precisa passar por sessão de descarrego. Mas ele ora ao Senhor e o Senhor não tira o espinho. Mas o Senhor mudou a visão de Paulo. E Paulo falou assim, Deus é maior do que o espinho. Deus é maior do que minha dor. Deus é maior do que tudo. E ele aprendeu que a graça do Senhor era suficiente. Uma outra ideia, queridos, que os dias sombrios, ele é um professor difícil. Os dias sombrios, queridos, através da luz de Cristo, pode nos tornar uma pessoa mais completa, compassiva, sábia e com maturidade. Mas isso, queridos, acontece ao passarmos pelos dias sombrios com fé e com certeza de que o Senhor está conosco. Muito embora talvez você não veja naquele momento, muito embora talvez você não sinta naquele momento. Queridos, nós não gostamos de viver processos difíceis, mas esses momentos difíceis nos preparam para fazermos o que realmente é necessário. E alguém disse, nós temos ali o salmista, no Salmo 119, no versículo 71, Salmo 119, versículo 71, na versão transformadora diz, o salmista fala, o sofrimento, entenda talvez dias sombrios, foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. O salmista diz isso, o sofrimento foi bom para mim, pois ele me ensinou a dar atenção aos decretos do Senhor. Nos dias sombrios, queridos, nós aprendemos que Deus sempre anda conosco. Deus sempre anda conosco. E Deus é fiel.
E nos dias sombrios eu aprendo que nem sempre eu estou sendo fiel a Deus. Há uma frase, queridos, que me chamou a atenção quando Kierkegaard, ele usa também essa expressão em relação à fé. E ele diz assim que fé não é um salto no escuro, mas um salto para os braços de Deus, apesar do escuro. Ou seja, a fé não é um salto no escuro. Está escuro, mas você dá o salto sabendo que os braços de Deus estão ali para te acolher. E um outro autor diz: quem não tem fé, não salta, nem abraça, permanece no escuro. Queridos, nós precisamos ter fé e quem sabe nesse momento sombrio, nos arremessarmos realmente aos braços de Deus. E com certeza, queridos, Deus está desejoso de nos dar esse abraço de paz, de fortalecimento. Também, queridos, nós aprendemos, uma ideia que temos dos dias sombrios. Uma vida espiritual não é uma vida perfeita. Como eu disse, você não está imune às dores, às dificuldades por ser cristão. Mas por ser cristão, você tem a capacidade, a força e a alegria para superar os momentos difíceis. Amados, nós temos também no nosso calendário litúrgico 2 momentos que são destacados, vamos dizer assim, em relação aos demais. Um é o Natal, passamos logo aí, né? Há poucos dias o Natal. E o outro, vamos chegar ainda, é a Páscoa. Porque se Jesus não tivesse nascido, e não tivesse morrido e ressuscitado, as demais coisas não teriam acontecido. Então esses dois, vamos dizer, 2 festas, são importantes. No Natal nós ouvimos, queridos, vários textos proféticos, que a luz veio ao mundo, e Jesus é a luz do mundo. Na Páscoa nós vemos que o sol da vida triunfa sobre as trevas da morte. Ou seja, amados, em Jesus, a luz vem do céu para a terra. E não apenas brilha do alto para nós, mas ela vem habitar, iluminando o nosso coração, fazendo com que as sombras interiores do medo e da dúvida sejam rompidos. Jesus, queridos, diz ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Mas os primeiros cristãos experimentaram Jesus como a luz que ilumina as suas vidas. Experimentaram Jesus como aquele que dá sentido às suas vidas. E isso trouxe esperança e confiança. E isso os levou a realmente ir em frente, apesar de toda a perseguição. Como nós temos experimentado Jesus nesses dias, mesmo diante dos dias sombrios, acredite, Deus é maior. Amém? Feche os teus olhos.